Olá, pessoal. Vão chegando, vão mandando um oizinho para mim ver que vocês já estão aí, já estão entrando. Oi, Márcio. Oi, Mi. Vão dando oizinho aí pra gente, para mim ver que vocês estão entrando, tá bom? Eu tô esperando aqui a Adri entrar para já adicionar ela aqui na live, para daqui uns minutinhos a gente já começar. Entrou a Rita, entrou a Silvia, entrou a Jo. Vou dando oi para todo mundo, vão me mandando aceninho aí para mim saber que vocês estão aí, vão convidando os amigos para participar também. Se vocês sabem de alguém que pode se beneficiar desse tema, que vai ser procrastinação hoje. Na verdade, é uma continuação do tema da última live. Se vocês conhecem alguém que pode se beneficiar, convida a pessoa para participar também, tá bom? Ronaldo entrou, Glória. Oi para todo mundo. Deixa eu ver se a Adri já entrou para mim adicionar ela. Pronto, adicionando ela. Gabi entrou também. A Vanessa também. Oi, Dri, tudo bom? Oi, tudo bem? Estou cumprimentando aqui o pessoal enquanto você estava entrando. E estava falando só assim, bem rapidinho, que o tema é procrastinação. Mas eu vou esperar um pouquinho mais o pessoal entrar para contar para eles o que a gente vai ter hoje, tá bom? Tá bom. E enquanto vocês vão entrando, gente, além de acenar pra gente, para nós vermos que vocês estão aí, cumprimentá-los, também manda beijinho, oizinho pelo Instagram para a live ser distribuída para mais gente e mais pessoas poderem participar, tá bom? E convidem amigos, familiares, todo mundo que vocês acreditem que possam se beneficiar com esse conteúdo, que no fundo, eu acho que todo mundo tem um pouquinho de procrastinação, né? Então, eu acho que não tem alguém que possa dizer, eu sou imune dessa questão, eu não procrastino em nada. Então, eu acho que de alguma forma a live serve quase que para todo mundo. A Lilian entrou, a Gi, deixa eu ver quem mais. Lobo, não sei quem é o Lobo, tá só com o segundo nome. É a Rose. A Rose, É a ok. Rose, irmã da tia Sônia. Ok, oi Rose. Não sabia quem era Lobo. Ó, o Dan entrou também. Deixa eu ver que horas são. São 6h03. Quando for umas 6h05, a O gente volta. Dan é o Daniel, meu professor de teatro querido. Ah, tá. Umas 6h05 a gente começa, Adri, para dar tempo das pessoas irem entrando e também para não Isso, atrasar pode ser. para quem já entrou, né? Para não ficar aquela coisa chata inicial de live que fica só enrolação até esperar encher, né? É. Vamos esperar só um pouquinho, um minutinho, e aí a gente já começa. Pessoal, quem está entrando também, que participou da live passada, que a gente falou de procrastinação, se vocês quiserem já ir postando aí alguma coisa ou algum comentário das técnicas passadas, pode. Depois a Adri vai falar mais sobre isso, mas quem quiser postar alguma coisa aí pode também, tá bom? Que aí depois, na hora certa, a gente já responde as dúvidas. Olá, Diva, tudo bom? Tô vendo aqui sua mensagenzinha. Olá, Diva. Oi, Dani. Vão dando oizinho pra gente ver vocês entrando. Mas vamos lá, gente, então. São 6h05. Vamos começar, Adri? Aí quem vai entrando vai participando depois? Vamos? Então tá bom. Pessoal, o nosso tema de hoje vai ser procrastinação. A gente vai dar continuidade no tema da live passada. Quem perdeu a live passada, vai lá no nosso canal do YouTube, que é Espaço Redescobrir. É a live de número 7 com o tema procrastinação, e vocês vão poder ver em detalhe tudo que aconteceu na live passada, tá? Porque essa é uma continuação a gente vai falar um pouquinho mais. Então, a gente vai começar dando um resumo, bem resumão, do que aconteceu na live passada.
Depois a gente vai abrir para dúvidas, porque lembra, na live passada, algumas pessoas tinham se comprometido a pôr em prática algumas das técnicas que a gente ensinou. Então, a gente está super curiosa para ver quem pôs, qual o resultado que teve ou qual dificuldade que teve, tá? E depois disso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas causas, possíveis causas da procrastinação. E vamos ensinar uma técnica no final super fácil de fazer, tá? Então fiquem com a gente até o final para vocês poderem aprender essa técnica que vocês vão poder usar em qualquer momento do dia. Então vamos lá. Como resumo geral para a gente começar, vamos entender rapidinho o que é procrastinação. Lembra que procrastinar é adiar algo que precisa ser feito. Não significa que a pessoa não faz nada o dia inteiro. Significa que às vezes ela faz um monte de coisa, mas não faz o que tem que ser feito. As causas, no geral, podem ser diversas, mas geralmente a gente procrastina porque a gente sente alguma sensação ruim com relação àquela coisa que a gente tem que fazer. Seja medo, seja insegurança, seja angústia, algo desconfortável gera na gente e nós vamos adiando aquilo sem nem perceber. Então vamos lá, Adri, dá um resuminho para eles dos níveis que a gente falou na live passada para eles se identificarem quem não estava, mas bem resumão, tá, Adri, para a gente seguir. Tá. Então, só relembrando aí da semana da retrasada, né? A live passada que a gente falou sobre os níveis. Então, seriam 3 níveis de procrastinação. O nível 1 é aquela pessoa que adia de forma planejada e consciente o que ela vai fazer e ela não se prejudica, não prejudica ninguém. Então, nesse nível, a gente pode falar que é o nível teoricamente normal, né? Então, eu adio algumas coisas, outras não, mas não estou me prejudicando, não estou prejudicando as pessoas. O segundo é aquela pessoa que faz o que ela tem que fazer, mas ela deixa para a última hora. Nesse nível aí, a gente já pode ter alguns problemas, né? Como, por exemplo, interferir na qualidade do que a gente faz, a gente pode perder algum prazo de entrega de algum trabalho, por exemplo, né? De repente surge um imprevisto, tenho que entregar às 7 da manhã, deixei para fazer hoje às 10 da noite. Pode acontecer N fatores aí que me impeçam de fazer. E aí isso vai me trazendo sensações ruins que vão fortalecendo aquela crença de que eu não sou capaz, né? De que eu não consigo, vai me gerando estresse, ansiedade. Então, nesse nível 2, é importante a gente começar a usar algumas técnicas já para mudar a nossa realidade. Aquelas que a gente apresentou lá na outra live podem ser usadas nesse nível, né? É possível. E o terceiro nível é aquele onde a pessoa não consegue iniciar uma atividade ou se ela inicia, ela não termina. Nunca termina, sempre fica lá. Essa é a mais prejudicial do que as outras duas, né? Porque você não faz o que tem que ser feito e aí isso pode trazer muitos prejuízos na sua vida profissional, pessoal, né? E se isso for recorrente, o mais indicado é procurar ajuda, né? Seja um processo de coaching, para que o profissional ajude você a identificar aí quais são as causas mais profundas, né? E te dar ferramentas mais personalizadas para o seu caso. Ou se ela tiver, essa procrastinação estiver relacionada aí com algum trauma, o ideal é procurar apoio psicológico mesmo, uma ajuda psicológica, né? Então, relembrando aí, esses são os 3 níveis. Isso, em resumo, o 1 não precisa fazer nada, mas dá para melhorar. O 2 já está te gerando consequências na sua vida, não tantas, mas já está gerando, então já precisa fazer alguma coisa. E o 3 são aqueles casos um pouquinho mais graves, onde a pessoa não consegue de jeito nenhum fazer as coisas e que o recomendado é procurar ajuda mesmo, tá? Então, relembra aí, Dri, quais foram as técnicas que a gente ensinou na live passada, para quem, né, participou relembrar e para quem não participou ficar curioso e ir lá no nosso YouTube ver nossa live para aprender. Para saber o que foi, né? Então a gente ensinou 6 técnicas, né, na aula passada, na live passada, né, na verdade. Estou tão acostumada a falar em aula, que eu falo aula.
Então, a primeira é a lista de tarefas. A segunda, o caderno do tem que. A terceira, fazer o errado se tornar difícil e o certo fácil. A quarta, planejar o imprevisto. A quinta, a recompensa imediata. E a sexta, ter um propósito inabalável, né? E aí vem a pergunta das pessoas que se comprometeram na live passada, se estiverem aqui hoje, quem fez, né, alguma dessas técnicas aí e quer compartilhar o resultado com a gente, né, e com todo mundo aqui que está nos ouvindo hoje. Isso, seja resultado positivo ou negativo, porque às Ou vezes a gente negativo, seja eu conseguir ou seja não. verdade, né? Então, quem quiser compartilhar, compartilha que vai ser muito bem-vindo para a gente poder ajudá-los. Porque, na verdade, o legal das lives, que é ao vivo e o profissional tá ali, o legal é poder interagir, né? O legal é você poder colocar suas dúvidas e ter profissionais lá, né? Nós duas somos psicólogas, então a gente pode ajudar vocês de alguma forma. Então é legal ter essa interação, porque, né, é um momento aí que vocês têm uma oportunidade de poder compartilhar, seja para ajudar outras pessoas e mostrar para as pessoas, olha, faz porque funciona, né? Ou seja, para falar da sua dificuldade, talvez tenha alguma ajuda nossa, algum ponto que a gente põe você para refletir ou alguma coisa assim. Bom, até agora eu não vi nenhum compartilhamento. Eu não sei se está com atraso aqui nas Eu mensagens. também não vi nenhum. Pode ser que esteja com atraso. Eu não sei se isso significa que ninguém fez ou que eles estão com vergonha de compartilhar. Vamos ver. Olha, a Cássia mandou um aqui agora. Lê aí o que ela colocou, Dri. Peraí. Eu fiz a do caderninho, deu super certo. Preciso continuar porque ajuda a organizar o dia. Isso, essa do caderninho é super legal, Cássia. É muito boa. Quem consegue pôr é muito, muito legal mesmo. Eu faço a do caderninho praticamente todos os dias. Alguém mais fez, gente, quer compartilhar? Seja para falar de coisa boa, seja para falar que talvez não deu certo. Manda aí para a gente poder te ajudar, para poder Porque às vezes a dificuldade de um é a dificuldade do outro, né? Então, quando eu compartilho, eu estou ajudando várias outras pessoas. Isso que é o legal das coisas ao vivo, né? Porque senão é como se estivesse vendo um vídeo só, né? Uma videoaula ou alguma coisa assim. Mas vamos lá, enquanto o pessoal compartilha, Dri, para a gente não atrasar muito, eu vou dando sequência no assunto. E se alguém aí compartilhar, você me para e a gente comenta ou a gente fala depois que eu falar o que eu tenho para falar agora, tá bom? Tá bom. Então, vamos falar um pouquinho mais das causas, pessoal. Lembra que eu falei lá, as causas podem ser diversas, mas geralmente tem a ver com algo que faz a gente sentir um certo desconforto. Às vezes um desconforto maior, às vezes um desconforto menor, mas gera algum desconforto, porque se não fosse, provavelmente eu ia lá e faria. Mas vocês vão ver hoje, com o que eu vou falar, que nem sempre pode ter a ver com esse desconforto, porque às vezes pode ser uma programação também que a gente faz de forma automatizada, mas também pode ter a ver com o desconforto. Vamos lá entender um pouquinho disso. A procrastinação, ela pode ter várias causas. Nós vamos falar de 3 aqui hoje, eu e a Adri. Então, eu vou falar das 2 primeiras, depois a Adri vai falar da terceira e vai ensinar uma técnica para vocês. As 2 primeiras é que pode ser tanto uma programação, a procrastinação, uma programação da sua mente, como pode ser também um mecanismo de defesa da sua mente. Como assim? Vamos entender. Desde quando você nasce até quando você morre, são criadas programações dentro da sua mente. O grosso dessas programações são criadas na infância. Toda programação para ser criada, ela precisa de impacto emocional e de repetição para se tornar uma programação na nossa mente. Bom, por que o grosso das programações nossas se dão na infância? Porque a criança é muito emocional, ela não tem estrutura psíquica para lidar com as coisas, ela é como uma esponja, ela vai absorvendo tudo do ambiente sem filtro.
Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês de uma procrastinação que vem de uma programação. Vamos lá, isso é só um exemplo, tá? Pode ser de outras formas também a programação, mas eu vou pegar um exemplo. Vamos supor que você, quando era criança, ouvia com muita frequência, e aí vem a repetição, né? E às vezes vem a emoção também junto, mas ouvia com muita frequência de pessoas próximas suas de que você era preguiçoso, que você enrolava para fazer as coisas, de que você deixava tudo para a última hora. Então, às vezes, os adultos que rodeavam aquela criança falavam com muita frequência essas falas. O que acontece? A criança é uma esponja, ela vai absorvendo essas falas e ela vai acreditando que ela de verdade é daquela forma. E essa crença se torna uma programação. Todas as nossas programações fazem com que a gente seja quem a gente é. Então a gente se comporta de acordo com as nossas programações, a gente sente de acordo com as nossas programações e a gente percebe o mundo de acordo com as nossas programações. As programações fazem a gente ser quem a gente é. Então, se eu tenho dentro de mim a programação de que eu enrolo tudo, de que eu deixo tudo para a última hora, logo o meu comportamento vai se basear nessa programação. Então, de uma forma automatizada, eu vou enrolando, eu vou deixando tudo para a última hora sem nem perceber que eu estou fazendo assim. Quando eu vejo, já foi, né? Sem perceber, eu vou tendo esses comportamentos. Quem se identifica com isso, coloca aí para a gente saber se você está nesse quadro. Então, esses provavelmente são os casos de programação, onde já está automatizado esse comportamento. Não tem nem a ver com eu sentir uma angústia com o que tem que ser feito. Tem a ver com ser um comportamento automatizado. Eu faço desse jeito e pronto, e faço assim com tudo, e quando eu percebo, já fiz de novo. E por mais que eu tente mudar, não vai, e eu tô sempre mais ou menos nesse ciclo. Isso é um exemplo de programação que faz com que a pessoa procrastine. Vamos para um outro exemplo, quando a procrastinação se torna um mecanismo de defesa. Como que é isso? Então, vamos dar outro exemplo. E é só um exemplo, porque essas coisas se abrem muito, tá? Eu poderia dar 1 milhão de exemplos, mas vou dar um. Durante a minha infância, eu posso ter ouvido com muita frequência de que eu não faço as coisas direito, de que eu sou burro, de que eu não vou chegar em lugar nenhum. Ou talvez em algum momento eu me expus e me senti humilhado quando criança. Isso foi gerando inseguranças, foi gerando medos, talvez algumas situações que foram gerando culpa. E tudo isso vai se tornando também programação dentro de mim. E aí, essas programações ficam lá. Eu fico bem insegura para fazer as coisas, vão me gerando medos, receios, medo de me expor, medo de não dar conta de fazer, medo de não ser capaz. Uma série de coisas vai acontecendo dentro de mim. E aí, quando vem as coisas para mim fazer, eu sinto aquele desconforto, aquela sensação ruim de fazer. E a procrastinação, ela entra como um mecanismo de defesa para me livrar daquela angústia. Então, por exemplo, se dentro de mim a programação de que eu não sei fazer as coisas, de que eu sou burra, de que eu não consigo fazer nada direito, então provavelmente eu sou uma pessoa insegura, eu me sinto insegura, eu tenho muitos medos. Então a procrastinação impede que eu faça as coisas que talvez eu tenha algum medo e me livra daquela angústia, me livra daquela exposição. Então é um mecanismo de defesa. Por mais que racionalmente a gente sabe que está atrapalhando a nossa vida, o subconsciente ele não é racional. E é o subconsciente que cria esses mecanismos. Então, tudo que o subconsciente quer é aliviar a minha atenção naquele momento. Então, ele faz eu fazer outras coisas que me gerem menos angústia para me livrar daquela situação. Mas também pode ser que eu tenha a programação de que eu não sou merecedor de algo. Porque às vezes lá na infância, N situações que meus pais ou que as pessoas que conviviam comigo fizeram, que me deu aquela sensação de que eu não sou merecedor de coisas boas. Então a procrastinação, ela entra como um sabotador.
Então, eu vou procrastinando as coisas que tem que ser feita. Isso faz com que eu não me desenvolva profissionalmente, eu não me desenvolva em algumas áreas da minha vida. E com isso, eu não consigo ter sucesso nessas áreas, porque no fundo, dentro de mim, eu não sou merecedor para ter aquelas coisas. Então, minha mente tem que dar um jeito de resolver isso para mim. A procrastinação é uma forma de impedir que eu me desenvolva. O mesmo acontece com aquela sensação de culpa. Pessoas que têm muita culpa, elas vão ter vários tipos de mecanismo para se auto-sabotarem, para se autopunirem, para que as coisas na vida não dê certo. Porque isso é uma forma de autopunição e alivia aquela culpa que muitas vezes é consciente, mas muitas vezes é inconsciente. E tem gente, ó, eu era uma dessas pessoas. Hoje, graças a Deus, não sou mais. Mas eu era uma dessas pessoas que eu me sentia culpada pelo mundo. Tudo que acontecia parecia que era culpa minha. Se eu via uma pessoa com problema, se eu não conseguia fazer nada para ajudar, parecia que era culpa minha. Eu tinha que fazer alguma coisa e eu tinha aquele sentimento constante de culpa. Tem muita gente que tem esse sentimento constante de culpa. E aí a procrastinação, às vezes, vem como um dos mecanismos de defesa para a pessoa se punir, e quem tem culpa merece punição, então alivia aquele sentimento de angústia, de culpa. No meu caso, eu não tinha procrastinação, mas eu tinha outros tipos de mecanismos que eu percebia no meu comportamento para aliviar essa culpa que, graças a Deus, eu tenho. Quem se identifica nessa questão da culpa ou de não se sentir merecedor, compartilhe aqui com a gente também, para a gente saber se faz sentido isso que a gente está falando, se vocês estão se identificando com o que está tendo, tá? E o que eu queria falar para vocês, seja por ou seja por mecanismo de defesa, e geralmente quando é programação, quando é defesa, a gente está lá no nível 2 ou no nível 3, depende da intensidade. Muitas vezes, técnicas simples, como essa que está ensinando aqui, não tem um poder tão grande de mudar essa programação dentro ou de desmontar esse mecanismo de defesa. Então, nesses casos, é muito importante usar técnicas um pouco mais profundas. Então, quem se identifica com isso que eu estou falando e quem quer dar um passo um pouquinho mais além, eu convido vocês, por exemplo, para participar do treinamento que eu dou de autoterapia e autogestão emocional. Nesse treinamento, por exemplo, eu ensino técnicas de hipnose. E hipnose hoje é o meio que eu conheço que é mais rápido e que traz mais resultado para acessar essas questões mais profundas da mente, para reprogramar, para desmontar mecanismos de defesa. Então, nesse treinamento, eu ensino essas técnicas de hipnose para você se auto-aplicar. E vocês se trabalhando no dia a dia, tanto a questão da procrastinação, como uma série de outras questões emocionais, como autoconfiança, equilíbrio emocional, autoestima, mágoas e ressentimentos, estresse, ansiedade, dificuldade para dormir. Tudo isso lá no treinamento com as técnicas que eu ensino, você pode se autotratar em casa de uma forma bem fácil, né? E bem acessível. E a procrastinação é uma das coisas que você pode resolver muito com as técnicas que eu ensino nesse treinamento. Então, quem quiser dar um passo a mais, quem se interessar, chama a gente no inbox depois ou entre em contato pelo WhatsApp, que é 11 976280506, que eu explico melhor para vocês como funciona isso, para a gente não perder muito tempo na live com isso. Porque a Adri tem uma outra causa para explicar para vocês e também ensinar uma técnica para fazer. Mas antes de você falar, Adri, teve dúvidas aí para a gente? Então, que eu ia te falar. Teve alguns comentários aqui. Tá. A Jo, ela falou que, infelizmente, ela não conseguiu ver toda a live da anterior, mas que ela acha que a procrastinação dela tá ligada à falta de foco. A Cida, quando... Pode falar.
falta de foco é uma consequência da procrastinação, né? Também. É. A Cida, quando você estava falando dos exemplos aqui, né, das causas, aí ela disse que o filho dela era assim e que ela sentia que a mãe não gostava, não gosta dela, eu acho. Eu sinto que minha mãe não gosta de mim, talvez. Quem Acho que o foi? corretor escreveu errado. Quem A falou? Cida. Então, Cida, essa sensação de que minha mãe não gosta de mim, o que que faz com a criança? Quando a criança lá atrás sente que os pais não gostam dela, e nem sempre isso é uma verdade, né? Porque geralmente os pais gostam, mas a forma como a criança percebe as coisas é só dela. Quando a criança sente que os pais não gostam, isso vai gerando muitas vezes um sentimento nela de não merecimento. Afinal, eles não gostam de mim porque eu não mereço a atenção deles. Vai gerando também problemas na autoestima, porque afinal, se eles não gostam de mim, é porque eu não sou legal, porque tem algo de errado comigo. Lembra, a criança não tem discernimento para entender as coisas. E também gera sensação de culpa. Eles não gostam de mim por culpa minha. Então, a criança que sente que os pais não gostam pode dar uma confusão geral na cabeça e criar programações que muitas vezes atrapalha a vida da pessoa em muitas áreas, tá? E é legal também, Cida, você ver a live da rejeição, que esse tema também entra lá. Nesse caso, Cida, as técnicas de autoterapia que a gente ensina no treinamento ajuda muito, muito, muito com isso, tá? Para você reprogramar essa sensação de que meus pais não gostavam, de que eu não sou amada. Que mais que tem aí, Dri? A Fabiana falou como seria bom ter essas informações antes de criar os filhos. É verdade, né? É totalmente verdade, Fabiana. E você sabe que assim, eu tenho muito arrependimento de também ter tido acesso a essas informações depois que minha filha já era grande. Então, tem um projeto no Espaço Redescobrir muito grande para daqui a pouco a gente começar a falar sobre esse tema para ajudar os pais a mudarem alguns comportamentos para as crianças crescerem mais saudáveis. É. Isso, Porque a Dri. gente faz isso sem perceber, né? É. Quando você falou da criança, você é preguiçoso. Teve um tempo que eu me peguei falando assim, sem perceber isso de manhã. Mas não que é preguiçoso, você é lento, porque a gente acordava às vezes um pouco atrasado, então tinha hora para sair, então tinha que estar todo mundo pronto, né? E aí eu me peguei assim por uns dias seguindo falando, vamos, vamos, você é lenta, vamos, vamos. Aí eu falei, nossa, para tudo, né? Não posso falar isso. Eu sou o adulto, eu tenho que organizar aqui a rotina para gente ter o tempo suficiente para sair de casa, né? E aí eu reprogramei tudo, fiz lá as rotinas, conversamos tudo, para não falar mais esse tipo de coisa, porque a gente, mesmo sabendo, às vezes sai, né? Sem pensar, E você olha, vai e faz. e olha essa questão, você é lento. Se você fala isso com muita frequência e ele se sente mal com essa fala e junta a emoção com a repetição, cria a programação nele de que ele é lento. E aí ele cresce fazendo tudo mais lento. E Mais aí ele lento. consegue entender por que ele faz lento. Mas na verdade é só a mente dele automatizando o que já está programado. Né? Nosso comportamento Sim, responde às nossas programações. a gente vai respondendo. E quando você falou da culpa, a Fabiana também falou aqui. Eu acredito que a Rose também, que a Rose falou eu, mas a Fabiana falou, eu sou muito isso, peço desculpas por tudo. Isso isso era um problema muito, muito sério meu, essa questão da culpa. Nossa, me atrapalhava em muita coisa essa questão da culpa, tanto gerava consequências na minha vida, como a sensação era muito ruim. Tinha vezes que eu via pessoas que eu amava, né, da minha família, com algum problema, com alguma coisa que não tinha nada a ver comigo. E não tinha nada que eu pudesse fazer, mas o simples fato de eu não conseguir fazer nada para ajudar aquela pessoa, me dava uma dor tão profunda, uma sensação de que eu estava sendo ruim, que eu não estava fazendo alguma coisa para ajudar. Era um mix de coisa, era muito ruim sentir isso.
Graças a Deus, hoje eu me libertei. De vez em quando dá uma pontadinha, ela vem querer voltar, mas eu já corto ela logo com técnica, porque me permito mais sentir isso. Hoje eu consegui me libertar disso, mas era muito ruim, era um problema muito forte meu. E isso tem a ver, Fabiana, com programação, tá? Tem a ver com programação, com coisas que estão na nossa fantasia, vai gerando esse sentimento com tudo, porque a gente vai projetando essas nossas programações, que muitas vezes são inconscientes, a gente vai projetando isso no mundo, nas situações, nas pessoas. Então, às vezes, eu tô sentindo culpa com uma situação que não tem nada a ver com nada, não tem nem nada a ver com a minha programação. Se eu analisar friamente, eu vou ver que eu não tenho culpa daquilo, mas eu não consigo parar de sentir, porque eu tô projetando sem perceber. Esses casos também é importante ir com técnicas um pouco mais profundas que mexam nas programações. Teve mais coisa, Adri? Não, para mim só apareceu esses. Ok. Se alguém tiver algum caso específico que quiser colocar, para de repente a gente ajudar vocês a entender alguma coisa, coloquem aí, tá? Mas até vocês colocarem, para a gente não perder muito tempo, a Adri vai falar de mais uma possível causa, né, Adri? Vai lá, explica para eles. Uma possível causa é a impulsividade, né? Então, como assim? Uma coisa que pode fazer a gente procrastinar é uma decorrência, na verdade, genética que vem desde lá os nossos antepassados, né? Por exemplo, lá o homem da caverna, vem desde lá, né? Dos homens primitivos. Então, os primitivos lá de trás, eles tinham a necessidade de sobrevivência, né? Então, como que eles faziam isso? Eles saíam para caçar, para achar os alimentos aí, só que no caminho vinha lá um predador, então eles tinham que mudar rápido de planos. Para quê? Para sobreviver. Então eles saíam para fazer uma atividade, mas no meio do caminho davam um imprevisto, opa, tenho que mudar para cá. E aí a gente vai criando essa coisa no nosso inconsciente coletivo aí, né? E a procrastinação pode ser um subproduto dessa impulsividade, né? Nós, seres humanos, a gente pode ter lá no nosso gene a impulsividade de mudar de tarefa, de uma tarefa para outra, e a gente vai mudando de tarefas. Isso muitas vezes tem a ver aí com a procrastinação. Então, às vezes, a gente não está lutando com a força de vontade, e sim com a impulsividade. É algo que já está lá na gente, né? Então não é que eu não tenho força de vontade, mas é algo que já está lá em mim, já vem, né? De dentro de mim. E uma técnica bem legal que pode ajudar a gente a lidar aí com essa impulsividade acredito que muita gente já conheça ela, né? Que hoje ela é bem difundida, o Mindfulness, né? Então, no Mindfulness a gente se conecta com o agora e ficamos presente no momento presente. Ele nos ajuda, ele é um tipo de meditação que tem por objetivo desenvolver a nossa atenção plena, né? Para que a gente consiga focar, estar presente no momento presente. Em tudo que eu faça, né? Em tudo que eu vou fazendo. Então, tem uma forma muito simples da gente praticar o Mindfulness. Antes de eu ensinar a técnica, Vanessa, você quer falar alguma coisa? Quero dizer que o Mindfulness, por que aplicar uma técnica que treina a sua mente a desenvolver a atenção plena, por que ela ajuda com a procrastinação? Porque, como a Adri disse, a impulsividade faz com que a gente vá mudando de tarefa, né? Tô aqui, vou para lá, vou para lá, vou para lá, e isso faz procrastinar. Então, quando você desenvolve o Mindfulness, você fica mais presente, você fica mais focado. Essa técnica também ajuda muito para desenvolver foco. No programa que a gente tem de desenvolvimento de foco, a gente usa ela também. Então, ela ajuda você a ter mais foco, a estar mais concentrado no presente, e isso faz com que diminua essa impulsividade, você consiga ficar mais presente para a tarefa.
Então, ajuda a eliminar essa questão que muitas vezes a gente já tem dentro de nós, quase que todo ser humano, né? Então, uns conseguem ter atenção um pouquinho mais desenvolvida, outros não. Então, essa técnica que a Adri vai passar, vocês podem tanto usar em qualquer momento do dia, vocês vão ver que elas vão explicar, como também você pode ter o hábito de fazê-la todos os dias para treinar a sua mente. Você vai ver que quanto mais faz, mais treinado fica, mais fácil fica as coisas. Então, por exemplo, se a causa da sua procrastinação tem a ver com essa impulsividade, se você praticar essa técnica que a Adri vai ensinar direitinho, a sua procrastinação tende a melhorar bastante, tá? Se a causa da sua procrastinação tiver a ver com programações mais profundas e com mecanismos de defesa, e como eu disse, precisa ir para técnicas também um pouco mais profundas. Às vezes a nossa procrastinação tem a ver só com uma dessas coisas, e às vezes a nossa procrastinação tem a ver com um pouquinho de cada. Por isso que a gente vai se identificando com todas, né? Então, se tem a ver com um pouquinho de cada, eu preciso de várias coisas para resolver este problema da procrastinação. Mas o ideal é não procrastinar para resolver, né? É se pegar para resolver. Dri, antes de você ensinar a técnica, vamos responder só algumas perguntas que eles colocaram aqui rapidinho? Tá, pode responder. Aí, se você quiser responder, você responde, se não, eu respondo. A Jo fala assim: como se escreve essa técnica? Quero pesquisar. Aí o Márcio já escreveu aqui para ela. Obrigada, Márcio, por escrever. Eu tenho aqui, ó, difícil descobrir a causa ou as causas sozinho. Parece que são todas, a Liliana. Liliana, parece que são todas porque às vezes são mesmo, tá? Às vezes tudo isso tá junto e misturado. Aqui a gente explica de uma forma didática separado, mas às vezes está misturado mesmo. Por isso que muitas vezes, com uma única técnica, a gente não consegue eliminar a procrastinação. E aí a gente acha que aquilo não tem mais jeito, né? Não adianta, eu sou assim e pronto. Mas é que às vezes você precisa de um conjunto de coisas para resolver a procrastinação, né? Mas deixa eu pôr aqui, ó. Tem duas perguntas. Uma aqui que fala: há alguma dica para ressignificar complexo de inferioridade, porém de origem religiosa? Então, essa questão de reprogramar, de ressignificar complexo de inferioridade, tem sim, tá? É como fazer. Com as técnicas de autoaplicação, você consegue reprogramar essas questões na mente, tá? Então, técnica de auto-hipnose com o objetivo de reprogramação resolve isso. Eu não consigo te ensinar uma técnica rápida para reprogramar, mas talvez, por exemplo, se você não quer ir para o lado da hipnose, uma forma de reprogramar que a inteligência emocional ensina é você pegar, você identifica a crença que você tem, que gera essa sensação de inferioridade, né? Que você acredita que já saiba até, porque você sabe que ela é de causas religiosas, e você reescreve essa crença de uma forma positiva, do jeito que você quer que ela seja. Só que aí, neste caso, como você não está usando hipnose, você precisa repetir essa crença muitas, muitas, muitas vezes. Então, nos treinamentos de inteligência emocional, o que a gente ensina? Você reescrever a crença da forma que você quer 50, 100 vezes e falar ela, ler ela de manhã, todos os dias de manhã, por um tempo seguido, às vezes até de 30, 60 dias, para isso ficar bem forte na sua cabeça. Porque a crença nova, ela tem que ser mais forte do que a crença antiga. Então, você precisa repetir muito para que ela se torne significativa para a sua mente. Essa é uma forma de fazer sem hipnose, que fica fácil da gente ensinar aqui. Outra forma mais rápido é com as técnicas de auto-hipnose, tá? Que no curso aí de autoterapia a gente ensina bastante isso, como reprogramar sozinho em casa. Dá para fazer no consultório? Dá também, mas é que no curso você aprende a fazer sozinho e aí você pode reprogramar não só uma, mas todas que você quiser, né?
Tem alguma O coisa para curso te falar? dá autonomia, né? Oi? O curso dá autonomia. Isso mesmo. Você quer falar alguma coisa disso que eu falei, Dri? Você tem alguma outra dica para ele? Não, vocês já falaram essas daí que você falou mesmo, que eu conheço também. Então tá. O Márcio está perguntando uma outra coisa aqui. É possível a procrastinação ser um problema de programação e não termos nenhum sentimento de culpa? Sim, é totalmente possível, tá, Márcio? É o que eu estava falando antes. Pode ser simplesmente uma programação e aí não vem sentimento de culpa, não vem sentimento de insegurança, só é um comportamento automatizado muitas vezes nosso. Então, sim, pode ser programação. E aí, mais uma vez, precisa reprogramar. A forma que eu conheço mais rápido de reprogramar é com hipnose. Mas, por exemplo, essa dica que eu dei que eu falei agora também, da inteligência emocional, também funciona. Ela só dá um pouco mais de trabalho. E não adianta você querer repetir nessa técnica que eu falei da inteligência emocional, querer repetir uma, duas vezes, 1, 2, 3 dias e achar que vai mudar, porque não é assim. Tem que ter muita repetição para essa nova crença se tornar significativa, né, Dri? Tem que ter. Porque para programar teve a repetição, né? Que nem você falou, essa crença nova tem que ser mais forte do que a que já está lá, porque senão você não consegue trocar. E às vezes essa repetição foi por muitos anos, né? Às vezes desde quando você era pequeno. Então você imagina a força que você tem que pôr para reprogramar. Por exemplo, as repetições também, elas não podem ser assim. Por exemplo, você vai repetir todo dia de manhã a nova crença daquele jeito desanimado, falando corrente. Não, tem que pôr emoção. Lembra, a crença ela precisa de emoção e repetição. Então tem que pôr entonação na voz, tem que pôr emoção, tem que fazer para valer. E tem que fazer muitas vezes para ela funcionar, tá? Tem que ser assim. Porque senão você fez um pouquinho, não funciona, e você fala, a técnica não funciona. Não é que não funciona, é só que não fez, às vezes, o tempo necessário, né? Sim, E você não fez da forma que vai deveria. usar auto-hipnose, porque aí vai bem mais rápido, tá bom? Mas vamos lá, Adri, ensina a técnica para eles, que eu não vi mais nenhuma Então, pergunta. vamos lá. Para essa técnica, que nem a Vanessa falou, depois você pode fazer ela de outras formas também, mas essa é uma forma fácil de fazer e que dá resultado, se você fizer, né? Então, qual é a ideia? É você sentar numa posição confortável, seja numa cadeira, numa poltrona, onde você se sentir bem, né? Senta confortável, fica ereto. Pode fechar os olhos se você quiser ou não. E você respira fundo por 10 vezes, mas respira fundo mesmo, puxa o ar. Então, respira fundo mesmo por 10 vezes, colocando toda a sua atenção na respiração. Então, na respiração mesmo, no ar entrando, a barriga expandindo, o ar saindo e vai prestando atenção, foca na respiração. Se a sua mente vagar para outros lugares, para outros pensamentos, não tem problema. Gentilmente você volta a sua atenção para a respiração e foca nela de novo até o final. Então, fazer isso 10 vezes. Depois de uns dias, você pode aumentar para 20 respirações, né, por vez. E a mesma coisa, foca na respiração. Se os pensamentos irem, traz eles de volta de forma gentil e foca no que você está fazendo, na respiração. Depois de um tempo, você pode começar a fazer pelo tempo mesmo. Por exemplo, você pode ficar 5 minutos fazendo esse exercício de respiração, focada na sua respiração, focando no que você está fazendo ali. Mais uma vez, se a sua atenção se dispersar, o seu pensamento voar, gentilmente traz ele de volta e foca na respiração. Esse. Só uma Pode coisa, falar, eu vi que você queria falar. só uma observação para não confundir eles.
Quando você faz, por exemplo, as 10 vezes, por exemplo, aí você vai respirar fundo e tal. Até quando você estiver fazendo 20 vezes, também respira fundo e tal. Mas quando você já passar para esse ciclo que você faz aí por uns 5 minutos, aí não precisa mais respirar fundo. Pode Ah, respirar sim, normal, aí a respiração é normal, é. na respiração, tá? Bem lembrado, verdade. Quando você já tiver aí nos 5 minutos, você respira normal, mas sempre focando na respiração, focando no seu ciclo respiratório, né? No que você está acontecendo ali. E isso vai treinar a sua mente para ter mais foco, né? Também, como a Vanessa já falou. E a gente fica mais conectado com o presente, né? A gente treina a nossa mente para estar presente no momento presente. Então a gente desenvolve aí a nossa atenção plena. E isso pode ajudar a gente aí em vários aspectos da nossa vida, né? Em várias situações aí. E ajuda bastante aí no foco, né? Também. Então você pode, por exemplo, o que, que seria o super recomendado, tá? Você se programar para fazer todos os dias. Começa aí fazendo todo dia de manhã as 10 respirações, depois de uns dias vai para 20, depois vai para 5 minutos, mas vai fazendo religiosamente todo dia. Em coisa de 1, 2 semanas, você já vai começar a perceber algumas diferenças no seu foco e na sua concentração, tá? Mas o ideal é que você faça por pelo menos 30 dias. Em 30 dias, você com certeza vai estar vendo algum resultado e alguma melhora. E aí você decide se você quer continuar, se você não quer continuar. O ideal é você fazer isso sempre. E em alguns momentos, por exemplo, ó, você está fazendo todo dia de manhã, você vai lá e faz a sua prática. Mas de repente, no decorrer do dia, você percebe que está muito agitado, que está muito desconcentrado, que está muito tenso. Então, naquele momento, você pode sentar e fazer também, né? Você Sim. sente aquela hora que vai dar uma acalmada. Mas é importante essa consistência de fazer todo dia pelo menos uma vez a prática. E aí você começa pouquinho e depois vai aumentando. O Mindfulness, esse é um exemplo bem simples que a gente está ensinando. Mas existem vários áudios de Mindfulness que talvez vocês encontrem também na internet, que vai trabalhando de forma um pouco mais detalhadamente. Tem áudios que vai fazer você ir colocando a atenção em partes do seu corpo. Tem áudios que vão ir desenvolvendo sua atenção periférica. Tem áudios, né, que vai trabalhando várias questões. Mas a forma que a gente está ensinando aqui para vocês é uma forma simples para que vocês não procrastinem e comecem a fazer. E aí vocês vão... E que traz resultado, né? Ela é simples, mas traz resultado. Traz mesmo. E aí vocês vão vendo o resultado, vão gostando cada vez mais, e aí vocês continuam praticando dessa forma simples ou vocês procuram formas mais elaboradas de praticar também, né, Dri? Praticar. Sim, sim. Tem mais alguma coisa que você quer É complementar, como, é como a meditação em si também, né? Você começa ela. né? O Mindfulness é um tipo, é um pouco diferente daquelas meditações guiadas, porque ele foca um pouco mais nessa atenção toda, mas você também começa de forma simples e vai aprofundando, né? Mas o mais importante de tudo é que nem você falou, é fazer todo dia, né? Isso. Porque não adianta fazer na segunda e depois na sexta, depois na terça, depois na quarta e falar que não resolve, que não ajuda em nada. E lembra que tudo que é difícil a gente tende a procrastinar. Então a gente está ensinando um jeito fácil para vocês não procrastinarem, não é? A Cida, ela tá perguntando se pode fazer deitada. Eu vou dar a minha opinião para ela, mas pode ser que você tenha outra, tá? E aí você fala também se você achar. Cida, não tem nada contra fazer deitado, mas o mais recomendado é você fazer sentado numa posição confortável, com as costas retas, tá? Por quê? Porque se você fizer deitado, a chance de você dormir é muito grande. Então, a ideia é que você fique sentado numa postura confortável, colocando a atenção plena ali na respiração e tudo. Então, deitado geralmente é fácil da gente dormir,
por isso que não recomendam muito fazer deitado, mas não tem nada que impeça de fazer. Esse é seu ponto de vista também, Dri? O que você acha? Eu também, eu compartilho dele. Todas as minhas práticas de mindfulness, meditação, todas outras técnicas que eu faço sentada também, justamente por isso, porque deitado, não tem nada contra, né? Não tem nada que diga que não pode, mas que nem você falou, a facilidade, tem a grande facilidade da gente dormir, e para mim, deitar é mais fácil dispersar do que eu tô fazendo. Uhum. Então, eu também, eu compartilho da opinião de que sentado, numa posição confortável, ereto, seja a forma mais adequada para fazer, para você conseguir o objetivo que você está buscando ali. Sim, Mas é que nem você falou, é a opinião, né? Não tem nada que fale, não pode deitado. Mas eu já fiz deitado e não tive resultados, porque eu já dormi, eu já dispersei muito fácil. Quando eu fui ver, eu já estava pensando em coisa e já foi, já nem lembrava mais o que eu estava fazendo. é assim, é a mesma coisa quando a gente vai rezar, né? Se rezar deitado, É, já tá pensando em outra coisa, já você foi. começa a rezar e de repente você já está lembrando daquele dia que aconteceu tal, e já foi. Então, eu faço todas as minhas práticas sentadas também, eu prefiro. Ah, não. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Se tem, aproveitem, coloquem aí para a gente responder para vocês. É uma técnica muito simples e muito eficaz para quem fizer, tá? Todas as técnicas, para quem fizer, acaba vendo algum resultado. Talvez essas técnicas não resolvam 100% o problema da procrastinação, porque às vezes são várias causas e precisa de um conjunto de coisas, mas você pode ir fazendo e sentindo o que funciona para você e agregando uma outra e cada vez mais melhorando um pouquinho. Sempre o importante é a gente ser hoje melhor, pelo menos um pouquinho do que foi ontem, né? Então, se tem uma técnica que me melhora pelo menos um pouquinho, já é grande coisa, né, Dri? Sim. E você tem mais alguma coisa para falar desse tema? Que eu queria só jogar uma pergunta para eles depois. Não, pode jogar aí. Não? Eu queria colocar para vocês aqui também. Bom, se tem dúvida, coloquem, tá? Ih, peraí, veio uma dúvida. Depois eu coloco, depois eu jogo a pergunta. O que a Jo tá falando, Dri? Você consegue ler? Então, é recomendável fazer de manhã e ir aumentando o tempo dedicado a isso cada dia? Quer responder? Pode falar, para mim tá meio travando aqui. Ok. Bom, se é recomendado fazer de manhã, eu gosto de fazer de manhã, porque quando você faz de manhã, você já começa o dia bem, tá? Então, mas não obrigatoriamente tem que fazer de manhã. De repente, se você quer fazer à noite, você pode fazer à noite, e aí isso vai ajudar, talvez, você a ter uma noite mais tranquila. Mas amanhã, sempre quando a gente põe essas técnicas na manhã, a gente começa o dia bem, começa o dia com o pé direito. Então é muito bom fazer de manhã, se puder, tá? E é isso mesmo, Jo, e aumentando o tempo dedicado a isso a cada dia. Colocando no máximo aí por uns 5 minutos já é o suficiente por dia, tá? A não ser que você goste muito e queira ficar um pouco mais de tempo, tudo bem. Mas chegando pelo menos no nível de 5 minutos já é um nível adequado que vocês já vão sentir resultado, tá bom? E já vai treinar bastante a mente. Para ficar mais tempo que 5, pode. Às vezes, com o treino, com o tempo, você consegue, gosta, se sente bem, pode também. Mas é que geralmente as pessoas ficam mais ou menos nessa média, nessa prática. Mas pode ficar mais se quiser. Bom, não estou vendo mais perguntas, então eu vou jogar para vocês uma pergunta para ver assim, ó. Quem de vocês que está aqui na live com a gente se interessa pelo tema do estresse? O estresse do dia a dia, se você é uma pessoa que fica muito estressada, que tem muito estresse, se interessa por esse tema, se interessa em falar por esse tema, se isso é uma realidade na sua vida, o estresse, compartilha aqui com a gente
para a gente ver se faz sentido a gente pensar em alguma coisa com relação a esse tema, tá? Porque pelo menos eu acredito que o estresse é uma coisa muito presente na vida de muita gente, na correria nossa do dia a dia. E também quando não tem correria, também a gente se estressa, porque agora na quarentena tem muita gente que não está na correria e também está se estressando, né? Então a gente tende a falar que o nosso problema de estresse é porque a vida é corrida, mas muitas vezes não é bem assim, né? Porque às vezes a gente nem tá corrido e tá estressado E também. tá estressada. Deixa eu ver se tem bastante gente colocando. Se tiver bastante gente que se interessa, na verdade, a gente está pensando, tanto eu quanto a Adri, usar este tema, como é um tema bem legal, em usar esse tema para fazer um workshop gratuito de 1 hora e meia mais ou menos, mas aí na plataforma do Zoom para a gente poder interagir um pouco mais, tá? Então, aí vai precisar, a gente vai postar para vocês nos grupos e no WhatsApp o link de inscrição para o workshop gratuito falando sobre esse tema. Porque no workshop a gente se vê, a gente interage melhor, dá para a gente aplicar a ferramenta em vocês. Então, fica uma coisa um pouquinho mais legal para trabalhar. Então, quem está aqui na live que não recebeu o comunicado dessa live por WhatsApp, então manda uma mensagem no inbox para a gente te cadastrar aqui na nossa lista de transmissão para você poder receber o aviso sobre o workshop do estresse, tá? Agora, se você recebeu o comunicado pelo WhatsApp da nossa live de hoje, quer dizer que você já está cadastrado na nossa lista de transmissão e você vai receber as informações ali sobre o workshop de estresse. A gente estava pensando em fazer isso, mas a gente queria, sim, a gente falou, vamos aproveitar a live de quarta para ver se o pessoal se interessa, Se né? interessa, Se interessarem, a gente lança e no workshop a gente consegue ter mais proximidade e trabalhar melhor com vocês, tá bom? Pessoal, vimos que bastante gente se interessou aqui, então vai rolar o workshop. Aguardem o nosso comunicado no WhatsApp. E quem não está no nosso WhatsApp, não recebeu ali, manda mensagem inbox para a gente te cadastrar na lista de transmissão, tá bom? Queria agradecer a presença de todo mundo. Fico muito feliz com vocês aqui e desejo uma ótima noite para todos vocês. Se despede deles, Dri, ou fale mais alguma coisa. Eu também quero agradecer a presença de todos, gratidão por todos estarem aqui. Uma ótima noite, uma ótima semana e até a próxima quarta, né? Nos vemos nas lives, nos workshops, nos cursos, em todos os canais aí. Isso mesmo. Então, tchau, gente. Tenham uma ótima noite. Um beijo. Quarta que vem a gente se vê e mandamos mensagem para vocês na lista de transmissão, tá bom? Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. beijo.